Franquismo e salazarismo. Após a crise de 1929, a Espanha passou a viver um agitado cenário político marcado pela atuação de setores de esquerda e direita. No ano de 1931, um governo republicano foi instalado com o objetivo de renovar as práticas políticas espanholas e prover uma solução aos problemas econômicos que assolavam o país. Nesse contexto, conservadores e socialistas alternavam-se no poder, demonstrando a ausência de um grupo político hegemônico. A principal característica do franquismo é sua inclinação ao conservadorismo nacional, baseado no nacionalismo da unidade nacional espanhola. A despeito disso, esse regime ditatorial mantinha a divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário, apenas como uma aparência. As liberdades individuais e os direitos civis foram limitadas e violadas diante da grande repressão aos opositores do sistema, os quais eram eliminados fisicamente. Esse tipo de atitude emanava de um Estado autoritário e corporativo que apregoava um discurso romântico nacionalista, catolicista, anticomunismo e tradicionalista, o qual, por sua vez, estava centrado na figura do ditador, enaltecido constantemente por meio de propagandas de Estado. Por fim, vale apontar alguns números do franquismo: 300.000 pessoas aprisionadas em prisões de trabalho disciplinatório, dezenas de milhares enviadas ao exílio, 150.000 fuzilados por causas políticas e mais de 30.000 desaparecidos. Contudo, em julho de 1936, o general Franco, apoiado por simpatizantes do fascismo, tal como membros do exército espanhol, a burguesia conservadora e grande parte da classe média, além de setores da igreja, bem como pelo partido fascista, chamado Falange, proferiram um golpe de Estado contra o governo de esquerda, apoiado pela URSS. Contudo, a tentativa de golpe teve de enfrentar as milícias de trabalhadores, dando início à chamada Guerra Civil Espanhola, que duraria até o ano de 1939, quando o grupo nacionalista, Movimento Nacional, do general Francisco Franco, vence o conflito e instaura o regime ditatorial franquista. Nesta época, tem início a Segunda Guerra Mundial, na qual os espanhóis se aliam aos regimes fascistas, que por sua vez são derrotados em 1945, quando o fascismo se torna um exemplo político desprestigiado. Por este motivo, em 1947, Franco promulgou a Lei de Sucessão, indicando que, quando morresse, seria restabelecida a monarquia constitucional da Espanha. Em 1953, os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, investem centenas de milhões de dólares na Espanha para conter o avanço do comunismo e, em contrapartida, estabelecem bases militares no território espanhol. Na década de 1960, o nível de qualidade de vida da população espanhola atingiu um patamar elevado, o que levou algumas pessoas a considerar que este fato tenha sido fruto da gestão franquista. O regime franquista chegou ao fim com a morte do ditador em 1975, em Madrid. Franco foi substituído pelo príncipe Juan Carlos, que se tornou rei do país com o nome de Juan Carlos I, e se iniciou o processo de redemocratização no país. Enquanto na Espanha vigorava o regime conhecido como franquismo, em Portugal funcionava um governo semelhante, o salazarismo, de Antônio de Oliveira Salazar. Este regime também era inspirado pelo fascismo e especialmente o nacional-catolicismo. O Estado Novo, ou salazarismo, foi inaugurado em 28 de maio de 1926, com um golpe de Estado articulado pelos militares. O Estado Novo pôs fim ao liberalismo em Portugal e inaugurou um período histórico de 41 anos de governo, com aspectos fascistas, com o corporativismo e o anticomunismo. Nestas 4 décadas de existência, Salazar esteve à frente do governo durante 35 anos. Por isso o Estado Novo também é chamado de salazarismo. Suas principais características são nacionalismo, tradicionalismo, corporativismo, autoritarismo, antidemocrático, colonialismo, anticomunismo e antiparlamentarismo. Por fim, o regime salazarista foi derrubado pelo golpe militar conhecido como Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974.